ao andarmos com eles, percebemos que Deus tem feito coisas incríveis na vida deles, e nós queremos de verdade que você seja abençoado com a mensagem que a Lívia vai trazer para a gente essa manhã. É com muita alegria que nós recebemos você, Lívia, de verdade. Você está bem? Glória a Jesus. Se você puder estender as suas mãos para cá, vamos orar por ela, pode ser? Pai, nós te agradecemos pela Lívia, te agradecemos pelo Juninho, te agradecemos por essa família, que é um presente dos céus para nós e para esse tempo. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, através daquilo que ela preparou para compartilhar conosco. Pai, que cada palavra seja como uma flecha a atingir os nossos corações, a nossa mente, e que possamos sair daqui mais cheios do seu amor, mais cheios da sua graça, prontos para viver e andar essa segunda milha e caminhar com você, seguindo o seu amor. Pai, nós oramos para que o extraordinário aconteça em nós nessa manhã, através da Lívia, em nome de Jesus. Amém, amém. Fique à vontade. Muito bom. Por favor, fechem seus olhos e coloquem a mão no coração de vocês. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer pela presença de cada um que está aqui. Jesus, tu está aqui. Espírito Santo, eu te vejo. Abre os olhos de cada um para te ver, o coração para te sentir e os ouvidos para te ouvir. Vai revelando para cada um aquilo que precisa ser revelado. Leva cura, unção, libertação para cada um nessa manhã. Pai, que essas palavras sejam como bálsamos, porque tudo é por você, para você e com você. Muito bem. Podem abrir os olhos. Quem aqui já fez alguma compra na internet? Comprou alguma coisa na internet? Se não, pediu um lanche, uma pizza? Muito bom. Quando você fez essa compra, claro, gente, num lugar confiável, porque hoje em dia a gente tem que ficar meio com o pé atrás, mas vamos supor que você pediu uma pizza num lugar que você gosta, num lugar que você está acostumado. Você duvidou que essa pizza chegaria na sua casa? Por algum momento você duvidou que o entregador iria te levar? Pode ser que atrase, mas ela vai chegar, certo? E por que é diferente quando se trata de algo que Jesus prometeu para você? Por que é diferente quando se trata de algo que você precisa exercer a fé? Por que nós duvidamos? Em Hebreus 11:1 diz o seguinte, quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Ver o invisível pela fé. Pediu uma pizza. Você está pedindo. E qual é o comprovante que ela vai chegar na sua casa? Fé. Você acredita, você confia naquele lugar. E cadê a sua confiança em Jesus? Fala para o seu amigo do lado: quem tem fé não tem dúvida. Quem tem fé não tem dúvida. A dúvida traz medo. E quando traz medo, eu paro de acreditar naquele que prometeu. Lá fala assim: Deus formou o universo pela fé.
coisas a gente fala na nossa vida duvidando daquilo que nós queremos conquistar. Lá em Provérbios 18, 21, diz assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Você declara palavras de vida sobre você, sobre as suas questões, ou palavras de morte? Aí também está a fé. Sabe, quando Jesus revelou para mim que era para trazer essa palavra, e eu tenho uma história com Hebreus 11:1, eu pedi para ele me confirmar. Sabe por quê? Lá em Marcos diz o seguinte: digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. E eu disse: Jesus, me mostra, se for para falar dessa palavra. E ele me confirmou, porque eu tive fé que ele ia me confirmar. Eu não duvidei que em nenhum momento ele ia me desamparar. Sabe, muitas pessoas falam: Lívia, mas eu já acreditei, eu já tive fé e as coisas não mudaram e nada aconteceu. Será mesmo que você acreditou? Será mesmo que nem por nenhum segundo você deixou de duvidar? Eu sei que às vezes quando a gente está no deserto, parece que nada vai acontecer. Parece que quando você está no deserto, as coisas não vão fluir. Mas eu preciso te dizer uma coisa: deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Às vezes as situações da sua vida estão acontecendo e tudo que você precisa fazer é declarar. Porque Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que mesmo no deserto, ele deu todo o amparo que aquelas pessoas necessitavam. Ele mandou tudo o que eles precisavam. E o deserto é um lugar onde ele vai estar te preparando. Igual um oleiro faz o vaso e ele está lá moldando para que ele fique lindo e seja enfeite na casa de alguém. Deus muitas vezes no deserto, que é onde nós precisamos exercer ainda mais a nossa fé, onde nós precisamos ainda mais acreditar, ver no invisível, nós duvidamos, nós ficamos com medo. E posso te falar, mesmo assim, Deus é tão bondoso, Jesus é tão misericordioso que ele está te amparando, que ele está te cuidando, ele está te fortalecendo. Mas o deserto, ele é justamente para moldar o seu caráter em Cristo, para te amadurecer, para entender a sua dependência e para entender a sua fé. Será mesmo que você vai acreditar nessa promessa que eu coloquei no teu coração, nesse sonho? Até quanto você vai resistir? E aí nós duvidamos. Porque às vezes não acontece no tempo que a gente quer. Às vezes não vem na hora que nós esperamos. Jesus fala para você nessa manhã o seguinte: filho, faz o fácil, que o impossível eu faço. Muitas vezes a gente precisa tomar um lugar de, opa, deixa eu ver o que eu deixei de fazer, aonde eu parei de acreditar, aonde eu parei de regar, aonde eu parei de simplesmente ter fé. Sabe aquele comprovante do pedido que você fez, da pizza? Aquilo é o seu comprovante de fé. E você quer mais que Jesus como seu comprovante de fé? Que se ele te deu uma palavra, ele é fiel para cumprir no momento certo, na hora certa. E tudo que você precisa fazer é acreditar. Ele não te pede nada em troca, a não ser se posicionar. Uma posição sua libera um destino. E ainda em Hebreus tem uma parte que diz assim: pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Eu fico imaginando Noé recebendo de Deus
a informação que aconteceu um dilúvio, que tudo ia se acabar e que era para ele construir uma arca. Então imagina você hoje recebendo uma palavra dizendo isso. Daqui tanto tempo vai começar um dilúvio, eu preciso que você constrói uma arca e se prepare. O que você faz? Se posiciona. Tá bom, Jesus, você pediu, vou fazer. Ou você duvida? Que é isso que eu estou ouvindo? Será? Devem ter chamado Noé de louco. Devem ter desacreditado dele. Algo que nunca tinha acontecido. Já pararam para pensar? E ele teve fé. Ele foi obediente. E ele passou anos construindo aquela arca para salvar ele e a família dele. Uma posição dele liberou um destino, uma nova história. E você? Qual posição você está precisando tomar essa manhã para liberar um destino, o seu destino? Jesus não te pede nada em troca, apenas com que você acredite, com que você tenha fé. Filho, faz o fácil, que o impossível eu faço. E eu quero dividir uma história pessoal com vocês. O Fih comentou que eu e meu marido viemos para cá há pouco tempo. E essa história é curiosa. Um momento de oração, eu estava vendo na cidade que era o meu sonho. Eu sempre, desde pequena, amei a cidade que eu morava anteriormente. E numa oração, Jesus me mostrou que era para levar um projeto que estava engavetado. Quando Jesus me mostrou isso, o que eu fiz? Duvidei. Falei, será? Mas está tudo bem, está tudo... Mas eu falei, ok, por algum motivo isso veio. Marcos 11, 24. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Deus me mostra. Porque às vezes a gente é assim, né? Deus mostra, você quer que ele escancara, você quer que ele te revela de todas as outras formas. Não contei para ninguém, segurei aquilo no meu coração. 2 semanas depois ele falou com meu marido. A mesma coisa. Aquilo começou a chacoalhar, porque a gente sabia que isso exigiria mudança. E nós não queríamos mudança. Nós não queríamos sair do lugar que a gente estava. Mas tudo foi confirmando que Jesus queria um posicionamento nosso. Queria obediência. Porque ele estava lapidando o caráter, ele estava lapidando a nossa identidade em Cristo. Bom, voltamos para Monte Alto. Tudo, a história é longa, mas conspirou para que fosse em Monte Alto. Isso era algo impossível, então foi uma resposta de Deus ser aqui. A aplicação desse projeto. E eu conto isso para o Felipe e para a Camila. Nós ficamos 1 semana só chorando, eu e meu marido, em crise. Mas não questionando, porque a gente sabia que tinha sido uma resposta de Deus. Quando nós entramos nessa igreja, Jesus acalmou meu coração. Quando nós entramos pelaquela porta, naquele culto que não sai do meu coração, Jesus me mostrou o porquê. O porquê de toda a mudança, o porquê da gente sair de um lugar que a gente amava e que era tão especial pra gente, onde a gente gostaria de começar a ter construído toda a nossa história. É porque muitas vezes os nossos sonhos é pequeno perto dos sonhos de Deus para nós. Às vezes a gente idealiza tanta coisa e não acontece e nós questionamos. Mas eu queria tanto que tivesse sido daquele jeito. Mas eu digo para você que o jeito de Deus é infinitamente melhor do que o seu. Às vezes, no momento, você não entende, você questiona, você chora, Foi 1 semana que eu preciso dizer que era a gente se olhar e chorar. Mas a gente sabia que o que nós estávamos fazendo tinha uma palavra por trás.
Então não teve dúvida. Doeu, mas não teve dúvida. E eu posso falar que o que Deus está fazendo hoje é infinitamente mais daquilo que nós poderíamos imaginar. Ele vem fortalecendo, porque lembra, como o oleiro faz o seu vaso, ele vai sempre moldando, ele vai lapidando para aquilo que ele quer fazer na tua vida, para a boa obra que ele quer fazer na sua vida. Ele vai ajustando, e às vezes a gente passa pelas coisas e não entende, mas é testemunho lá na frente para honrar e glorificar o Senhor. E quando nós estamos no deserto, quando nós estamos nesse lugar de talvez questionar, nós esquecemos de agradecer que talvez aquilo já pode ter sido um sonho seu um dia. Muitas vezes a vida que você vive hoje, que você às vezes reclama, você não para pensar que foi algo que você já pediu para Deus. Quem é que hoje vive algo que já pediu para Deus? Agradeça todos os dias. Sim, somos seres humanos, nós queremos evoluir, queremos dar passo, e Deus está abrindo os caminhos, as portas, as promessas, mas começa agradecendo. Palavra tem poder, você fala palavras de vida ou palavras de morte sobre você, sobre a sua empresa, o seu emprego, sobre as coisas que você vive. Eu sei, você está ali trabalhando num cargo, mas você quer o gerente, e está tudo bem, você vai conseguir, mas o que você vem declarando para isso? O que você vem falando? Ou você só está reclamando, e reclamar é clamar duas vezes? Quando, na verdade, nós deveríamos agradecer. E lembrar lá em Marcos 11, 24, que o que será pedido lhe será dado se você acreditar, se você crer, sem ter dúvida, mas com fé. Em Mateus 8 diz o seguinte: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. E o oficial, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sobre a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Apenas digo: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isso, eles fazem. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Alguém aqui já ouviu falar de The Chosen? A série dos escolhidos? Por favor, assistam essa cena. Do guarda romano indo até Jesus e pedindo a cura do servo. É de arrepiar até o último fio de cabelo. Porque sem Jesus precisar ir lá e tocá-lo, ele creu que o servo dele ia ser curado. Em nenhum momento ele duvidou. Jesus ainda disse: eu vou até lá. Ele falou: não precisa, eu sei que você tem autoridade para falar e curar sem ir até lá. Você está na presença de Jesus todos os dias, da hora que você acorda, à hora que você dorme. E cadê a sua crença de que Ele vai fazer, de que Ele vai curar? De que Ele vai restaurar, de que Ele vai libertar? No tempo certo. Lembra? Muitas vezes precisa ser lapidado, precisa ser moldado, algo precisa ser tirado. Às vezes o vaso tem rachaduras que ainda precisa ajustar. E ele está só aqui. E no tempo certo você vai estar pronto para receber essas infinitas bênçãos se você crer. Porque mesmo se você tiver a fé com o tamanho de um grão de mostarda, isso vai acontecer. A sua fé pode ser pequena. Mas mesmo assim, crer
é o que vai fazer a diferença. Então imagine só, eu fico pensando nesse soldado romano indo para casa, todo feliz, porque a cura já aconteceu, e é exatamente isso que mostra na cena. Ele foi e comprou coisas para levar para casa, para que a hora que ele chegasse, ele sabia que aquele servo teria sido curado. Ele não teve dúvida. Ah, Lívia, é muito fácil falar, mas e na hora que você está nas situações, e na hora que o deserto está lá? Eu falei sobre você agradecer aquilo que um dia foi um sonho e que hoje talvez você reclame. Aquele pessoal no deserto, eles pediram para ser libertados. E quando eles foram, eles não queriam mais. Eles queriam ter voltado para trás. Eles reclamaram de várias coisas. Mas Deus permaneceu fiel e cumpriu. Então, quando você está no deserto, é a hora onde você tem que acreditar mais. É onde você precisa tomar um fôlego, respirar e falar: ok, Jesus, eu sei que você é suficiente. Eu sei que você está aqui. E como aquele guarda romano, eu vou acreditar que tudo já está resolvido, que tudo já está curado. Porque o deserto, volto a falar, não é lugar de moradia, é lugar de passagem. O deserto só te lapidou, só te fortaleceu, só fez com que você construísse uma nova história. Só fez você se despir do velho para estar pronto e preparado para o novo, para o infinitamente mais. E que sim, talvez nós queremos que seja para agora, para esse momento. E sim, vai ter hora que nós não vamos entender, mas é uma posição que nós devemos tomar para liberar o destino, para liberar a palavra. É a obediência, é o caráter, é a dependência. Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei. Eu lembro da minha oração, eu não sei se é isso, como assim? Me mostra. E Ele vai te mostrar. E Ele vai fazer acontecer. E a primeira coisa que Jesus fala para você essa manhã é para você voltar a ter fé em si. Fé naquilo que Ele colocou no seu coração. Fé nos dons e talentos que Ele colocou ao você nascer. Nos dias de hoje, nós deixamos muitas vezes de nos posicionar, de acreditar, porque nós nos colocamos no lugar de comparação. Ah, olha onde fulano está. Olha a vida que aquele tem. Posso te dizer, Deus é tão perfeito que não existe um DNA igual ao outro. Então não existe uma pessoa igual a outra, uma vida igual a outra, uma jornada igual a outra. A sua história é a sua história. Os dons, as habilidades, aquilo que Jesus pôs em você só existe em você e em mais ninguém. E quem você tem que agradar não é o outro, é a Ele. Então, muitas vezes, quando você se coloca nesse lugar de comparação, você deixa de viver a história que Ele tem para você. Você deixa de acreditar na história que Ele colocou no seu coração. Porque sou pequeno, porque não tenho, porque não sei. Olha as palavras. Volto para Provérbios 18, 21. Você tem palavras de vida e de morte. O que você vem declarando para a sua vida? Ah, eu não consigo. Ah, isso para mim é muito difícil. Nossa, é difícil demais. Para todo mundo é fácil, mas para mim é difícil. Difícil para quem? Talvez se você medir os seus esforços como ser humano, é difícil. Mas e para aquele que te chamou? E para aquele que sabe o que colocou dentro de você? Ele não te dá um fardo maior do que Ele sabe que você pode carregar e que você pode suportar e o que Ele sabe que Ele vai fazer através disso. Saia desse lugar. Comece a acreditar e resgatar a fé que Deus tem em você, que Jesus colocou em você.
Todos os dias ao acordar, e agora eu vou dar tarefa de casa, pergunta: como Deus me vê? O que será que às vezes eu não me acho capaz, mas aquele que me criou sabe que eu sou? Na hora que eu duvido de colocar algo em ação, talvez um sonho, talvez começar um novo projeto, ou sair de uma cidade e ir para outra, volte a se questionar: é isso? Como será que ele me vê? O que será que ele tem para mim? Pergunte e lhe será mostrado. Porque se você acreditar, ele te mostra. Se você acreditar, ele faz. Mesmo que seja como um grão de mostarda. Mesmo que seja uma faísca. Mas sem duvidar. A dúvida leva o medo. E o medo leva à paralisação. O medo traz morte. E o medo é ao contrário do amor. E Jesus é amor. Jesus é o amor que cura. Jesus é o amor que restaura. Jesus é o amor que aviva. Jesus é o amor que liberta. Crer nesse amor não te custa nada. Nada. Apenas acreditar. Então, quanto tempo do seu dia você tem parado nas redes sociais, se colocando em comparação com a vida do outro, com a história do outro, com a jornada do outro, com a família do outro, e não ter parado para olhar naquilo que Deus tem falado para você? E que você está deixando na gaveta por estar se colocando no lugar da comparação. E isso está te mantendo no deserto. Porque você não tomou a posição que ele pediu que você tomasse. Porque ainda ele está ajustando as rachaduras que esse vaso tem. Ele ainda está ajustando as bordas. Pela uma simples palavra de Jesus, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Me faz ver, me faz ouvir, me faz sentir aquilo que você está me falando. Para eu fazer. Para que eu possa me posicionar e liberar esse destino que eu sei que você quer me liberar, Jesus. Não igual do fulano, mas aquilo que você tem para mim. Não compare a sua história, a sua jornada com do outro. Isso faz você perder a sua fé. Isso faz com que você caia. Acredite no amor que Jesus tem para você. Ainda lá em Hebreus, tem uma parte que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. A única coisa que Ele pede, eu poderia citar inúmeros versículos, passagens, é que nós tenhamos fé. Fé no amor dEle, fé naquilo que Ele prometeu para você, fé em todos os dons, talentos, habilidades que Ele trouxe para a sua vida. Levanta de manhã e questiona. Como Deus me vê? Como eu posso me posicionar diante das promessas que você tem na minha vida? Como eu posso, de alguma forma, exercer a minha fé no dia de hoje? Seja para ligar e pedir uma pizza e acreditar que ela vai chegar na sua casa, que você faça uma oração acreditando que a resposta vai chegar até você. Fechem os olhos.
Coloca a mão no coração de vocês. Jesus vai mostrando e revelando para cada um essa manhã que área da vida eles estão precisando sair do deserto. Que área da vida eles estão precisando resgatar a fé que foi perdida por causa que algo aconteceu. Por causa de que alguma coisa ali nessa área fez com que ele deixasse de acreditar por um segundo. Que fez com que ele duvidasse. Que fez com que ele caísse. Pai, nesse momento mostra para eles aonde o Senhor está tocando para curar, para libertar, para resgatar, para salvar. Pai, vai levantando essa fé nessa área, a fé da tua cura, da tua unção. Que nessa área da vida que estava dormindo, que estava na dúvida, que ela agora possa se acender. Que agora ela possa voltar a crescer. Porque essas pessoas estão tomando um posicionamento de acreditar em vida, 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 vida nessa área, Pai. O Senhor está acendendo onde essa área estava apagada, onde parecia que estava o deserto, onde parecia que nada ia acontecer. O Senhor está dando fôlego de fé nessa área. Você está mostrando como eles devem voltar a acreditar em si mesmo. Porque Jesus, Tu és suficiente. O Teu amor não falha. E é o Teu amor que vai preenchendo cada coração essa manhã e trazendo vida para esse lugar. Vida para esse coração, vida para essa situação. Porque é o Seu amor, Pai, que está curando. A gente não precisa de nada, a gente precisa do Seu amor, Jesus, a gente precisa de Você. Jesus, Você é o nosso comprovante. Começa a agradecer a Jesus, começa a declarar sobre sua vida. Deus, Você é um Deus de milagres, um Deus de promessa, Você é caminho no deserto, Você é luz na escuridão. E nessa área, e nessa situação já foi concedido vitória. Começa a agradecer, Jesus, por essa vitória. Começa a agradecer, Jesus, pela fé, porque tudo que nós precisamos é dEle. Ele é o nosso comprovante de amor. E tudo que Ele pede é que a gente possa crer nele. Tudo que Ele pede é para que nós possamos voltar a acreditar nesse amor. Por favor, vamos louvar a Ele. Mais nada além da obra consumada de Jesus, inserido nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus, inserido nessa unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente.
desse momento, vocês saem daqui pessoas diferentes. Porque tudo que vocês precisam acreditar é que Jesus é suficiente e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. A partir de agora, uma nova vida, uma nova história começa na vida de vocês. Aquela área que parecia estar no deserto, ela começou a se mover, porque você se posicionou. Oração é orar mais ação. Faz o fácil, que o impossível Jesus faz. Que as semanas de vocês sejam de portas abertas, milagres acontecendo, vitórias. Que vocês todos os dias acordam e perguntam: Jesus, como você me vê? O que eu posso fazer por você hoje? Como eu posso me posicionar para levar o reino dos céus hoje? E através disso as grandes mudanças vão acontecer na vida de vocês. Creiam que lhe será dado. Uma semana abençoada para vocês. Fiquem com Deus. Toda honra e glória a Jesus, então aplaudam a Jesus. Eu quero agradecer imensamente ao Felipe, a Camila, pastor Marcos, a pastora, por esse convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês essa palavra que Jesus há muitos anos revelou ao meu coração. E Fih, preciso te falar o porquê da mudança do final. Quando Jesus me deu essa palavra, Ele me deu essa música. Isso há 5 anos atrás. 4, 5 anos atrás. E não poderia ser outra. Obrigada. Glória a Jesus, obrigado, Li, obrigado, muito obrigado. Quem foi abençoado por essa mensagem nessa manhã? Eu sinto que o Espírito Santo está querendo curar algumas pessoas essa manhã. Tem alguém aqui que tem problemas de equilíbrio? Você se sente desequilibrado, ou às vezes você fica desequilibrado, não sei, de repente é labirintite, ou tem algum problema no cerebelo, não sei, você precisa tomar remédios. Tem alguém? Ergue a mão assim, só para eu ver. Problemas de equilíbrio. Ok. Tem alguém aqui que sente dores nessa parte aqui, ó, das costas, da parte direita das costas? Eu não sei se principalmente de manhã, ou quando você, enfim, sente do lado direito. Ok, obrigado. Tem alguém que sente dores de cabeça, mas é especificamente do lado esquerdo, aqui, ó, bem nessa região da cabeça? Tem alguém que sente dores bem na região esquerda da cabeça? Ok. Se você tem alguma outra dor ou alguma outra enfermidade no seu corpo, eu gostaria, assim sentado mesmo, que você, se for possível, colocasse a mão no lugar da enfermidade. Algumas semanas atrás, a irmã Irene trouxe um testemunho aqui a respeito de um momento como esse, que nós oramos para cura no rim, e a partir de então a irmã foi curada de um problema renal. Então eu acredito de todo o meu coração que essa manhã é uma manhã de fé, é uma manhã de milagres. Tem alguém que sente dores bem aqui, ó, na região, bem aqui, bem na boca do estômago? Eu não sei se é sempre, ok. Eu não sei se de repente seja um problema digestivo, mas sente dores bem aqui na boca do estômago. Ok, bem na boca do estômago. Amém. Se você, nesse momento, puder colocar a mão no lugar da enfermidade. Amém? Colocar a mão no lugar da enfermidade. Se eu não disse aqui uma condição sua, se for possível, coloque a mão também no lugar onde dói ou no lugar da enfermidade. E eu gostaria de orar com vocês essa manhã. Feche os seus olhos. De repente você precisa de uma cura na sua alma, uma cura nos nas suas emoções. Eu gostaria também que você orasse essa manhã. Jesus, obrigado porque você está aqui.
Jesus, obrigado porque você é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, obrigado porque você continua hoje fazendo milagres, continua hoje curando enfermidades. Por isso agora, no nome, na autoridade de Jesus, eu comando a essas dores que desapareçam. Eu comando em nome de Jesus, dores de cabeça do lado esquerdo, saia. Em nome de Jesus. Dores na boca do estômago, saia agora em nome de Jesus. Dores na coluna do lado direito, na região aqui do lado direito, que vem até para frente aqui da parte da costela, saia agora em nome de Jesus. Problemas de equilíbrio, eu abençoo agora o seu equilíbrio e declaro o equilíbrio perfeito em nome de Jesus. Eu abençoo a sua alma, eu abençoo em nome de Jesus as suas emoções. Pai, eu oro também por aquelas condições que eu não disse, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Agora, em nome de Jesus, eu declaro cura. Agora, em nome de Jesus, eu declaro cura. Pai, que agora a enfermidade suma, desapareça. Se a pessoa não consegue testar hoje, que durante a semana ela perceba a diferença. Em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. É sobre você, Jesus. É sobre o que você fez. É sobre o seu amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gostaria que durante a semana você testasse. E se você puder, nos conte a respeito da sua melhora. Eu não sei se alguém aqui já percebeu alguma melhora. Testa seu corpo. Dá uma mexida. Mexe aí o seu corpo. Quem percebeu alguma memória, tá? Né? Alguma melhora? Alguém estava com alguma dor e percebeu uma melhora? Ergue a mão assim, acena assim para eu ver, por favor. Agora, nesse momento, percebeu alguma melhora? Acena com uma mão assim, só para eu ver. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Gostaria de você se colocasse de pé. Obrigado, Li. Muito obrigado. Deus abençoe. Que a nossa semana seja uma semana de fé. Que possamos enxergar com os olhos do nosso coração. Que possamos enxergar aquilo que Jesus disse que faria. Se Ele disse que faria, já é uma realidade. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus e a doce comunhão do Espírito seja com todos nós, agora e sempre. Amém, amém e amém. Não vá embora sem antes dar 300 abraços. Conheça a pessoa que nos visitou, cumprimente. Se você quiser terminar também o café, eu acho que o café já não tem mais, mas tem um bolinho. Eu fui tomar um café ali depois da música e já não tinha mais. Glória a Deus, senão o café estava bom. Beijo, gente, excelente semana. Deus abençoe você, que tenha uma semana cheia de fé, em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo. Us down in merciful pursuit to the sin.